O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver uma forma em que uma ferramenta, um elemento essencial na hora da gente desenvolver esse projeto, na hora de desenvolver, né, como projetar, de como criar essa forma de marcenaria, de detalhamento desse projeto. É claro que é voltado, é uma forma de facilitar dentro do teu próprio modo. O que não vai ser visto aqui no dia de hoje. Se alguém está esperando uma fórmula mágica que faz a marcenaria ser desenvolvida assim no estalar de dedos, ou que você junta A, B ou C elemento e tudo fica lindo, então não é aqui que você vai achar isso, porque isso não existe. Existe modos da gente alcançar o que a gente quer. E isso requer muita prática. Então, aqui não tem fórmula mágica, tá? E digo, se alguém disser para você que existe uma fórmula mágica, desconfie, porque isso não existe. Existe, sim, muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, muito conhecimento, muito estudo para a gente chegar aonde a gente quer, que é desenvolver projetos de marcenaria com um nível elevado. Vamos sair do lugar comum e vamos entender de vez como é que a gente desenvolve projetos de marcenaria. É possível, e eu sei que muitas pessoas não sabem de onde a gente começa, por onde a gente começa, porque a gente não aprende isso na graduação. E eu aprendi na prática, batendo cabeça. Tá? E por que a gente precisa aprender isso? Na verdade, quando você desenvolve, quando você entende a forma, né, de você chegar mais rápido ou desenvolver algo que você vem desenvolvendo, no caso, projeto de marcenaria, você já ganha um diferencial. E eu vou te dizer que o elemento, a ferramenta que a gente vai falar hoje, muita gente não dá atenção. Muita gente passa despercebido por ela, acha que ela é desnecessária, que é bobagem, e por isso ela é tão negligenciada e muitas vezes ela nem é comentada de que ela é utilizada, porque ouso dizer que alguns colegas podem achar que seria tiraria um pouco do mérito ou do crédito, né, do seu conhecimento, da sua habilidade, falar sobre ela. Mas eu não tenho aqui esse medo, porque é real, é fato, é palpável, e eu sou a prova viva disso. Por quê? Há muito tempo, desde que eu formei, eu trabalho nessa área de projeto de marcenaria, de interiores com ênfase em marcenaria, onde eu ganhei minha paixão por isso. E eu negligenciava. Eu fui uma dessas pessoas que não dava valor a isso. Por quê? Eu tenho uma formação técnica e tudo que eu ouvia e tudo que eu aprendia, e eu acreditava, assim, fortemente, com todas as forças da minha vida, que eu precisava saber a técnica. Eu tinha que desenvolver a minha técnica, eu tinha que desenvolver a parte técnica, eu tinha que saber só a técnica, como é que constrói, como é que não constrói, como é que desenha, como é que detalha, uma forma melhor de detalhar, uma forma melhor. Eu foquei nisso. E, obviamente, que a parte mais criativa, mais artística, eu negligenciava, porque eu achava que não ia me ajudar em nada, né? Que isso não ia resolver. E eu quebrei a cara, gente. Quebrei a cara bonito. Eu me dei mal porque eu não dei atenção a um fator muito importante no desenvolvimento, na criação de projeto. E aí eu falo projeto de uma forma geral. Eu não falo só do projeto da marcenaria, mas todo projeto que um arquiteto ou um designer vai desenvolver, ele precisa ter esse fator artístico que vem internamente da sua intuição, da sua emoção, é sentimento. Eu posso fazer uma correlação que seria sentimento é arte, né? Então, é a emoção que a gente coloca. E eu achava que isso era, vou falar bem franca, era frescura. E enquanto eu não entendi que eu precisava
trazer esse meu sentimento, essa minha vivência, a minha experiência para dentro do meu método de projetar, a minha marcenaria era uma marcenaria de produção mediana, medíocre. Ela nunca passaria desse patamar. Ela estacionou e não saía dali por nada. Por quê? Porque faltava um elemento. Faltava um elemento. Sabe quando você vai fazer bolo e esquece um elemento, tipo, ou esquece o fermento? O fermento é ótimo, né? Se a gente esquece o fermento do bolo, ele não vai crescer, ele vai solar. Ele vai ficar pequeno. Ele não vai dar liga. Entendeu? Então, igual você vai... e no projeto é a mesma coisa. Só a técnica, eu conseguia fazer ela ficar em pé. Mas ela era mediana. E eu não queria fazer um projeto mediano. Eu não estava aqui para isso. Eu queria mais. E aí eu comecei a entender que eu precisava de algo mais que eu não estava vendo, não estava no livro, eu estava achando onde estava. E é onde a gente fala que posso fazer uma analogia muito, muito, muito real de que a nossa vida se mistura com o nosso modo de trabalho. É óbvio, né? Eu sou uma pessoa. Eu sou a Gabriela pessoa e a Gabriela arquiteta. É claro que na hora de ser arquiteta eu tenho uma função, pessoa, outra. Mas o que eu sou em essência, ele transborda no meu modo de projetar. Então, se eu queria projetar bem, melhor, eu precisava ser melhor. Eu precisava melhorar. E isso sempre foi uma prática da minha vida. Eu gostei, sempre me interessou, sempre me atraiu, né, o desenvolvimento humano. Só que eu nunca olhei com este olho de trazer para dentro da minha profissão. Como eu falei, eu era uma arquiteta mediana, sem essa visão ampliada. E eu, quando comecei a pensar nisso, eu comecei a fazer várias escolhas, né? E projetar é fazer escolha. Eu faço escolha todo dia. Todo dia eu faço uma escolha. Seja no volume, na volumetria, no estilo, na cor, na textura, na solução, na forma técnica, na solução técnica, na solução plástica. No que quer que seja, eu decido. Todo dia eu tenho que tomar uma decisão. E eu tenho que fazer decisões mais acertadas, né? Falar que eu vou acertar sempre é pretensão minha. Mas eu tenho que, pelo menos, errar menos. E quando eu me deparei com essa questão das escolhas, eu fiz um paralelo com o meu modo de projetar. E eu pensei, para eu sair de um projeto mediano, eu preciso escolher melhor. Eu preciso decidir melhor o design, eu preciso ter um olhar mais crítico, mais aguçado, um olhar mais sensível para essa marcenaria, para esse projeto ser mais do que mediano, para ele ser uma marcenaria eficiente. E para mim, no meu entendimento, uma marcenaria eficiente é aquela que vai aliar técnica, estética e sentimento. É um tripé. É um tripé onde se sustenta toda uma marcenaria, um projeto com uma qualidade melhor, né? Num patamar acima do que a mediana, do que a lugar comum, como eu gosto de falar. E aí eu fiz uma vez uma pergunta, né? Me questionava muito, porque como eu sei se eu estou escolhendo certo? Fazendo a escolha, se a decisão que eu tomei é acertada, é a correta, é a mais correta para aquilo que eu estou querendo. Como eu sei? Isso era um questionamento que eu tinha muito forte, né? E uma vez eu perguntei para um mentor, né? Um mentor que eu tenho, um instrutor, e eu fiz essa pergunta: como eu sei como fazer a escolha correta? Né? Na verdade, o que eu estava pedindo para ele era um pulo do gato, né? Eu queria uma facilidade ali, queria que ele me desse uma fórmula de uma receita de bolo. E a resposta que ele me deu foi muito interessante, mas me aquietou. Ele falou para mim, falou bem assim: toda vez que você for fazer uma escolha e você se perguntar, essa é a escolha correta que eu tenho que fazer?
Se a tua resposta lhe trouxer paz, essa é a sua escolha correta. Agora, se a tua resposta lhe permitir fazer mais questionamentos ou continuar perguntando, ela não é a escolha correta. Aquilo eu parei, assim, meio que na hora não fez sentido. Mas depois eu parei para avaliar e fez muito sentido. Por quê? Quando eu sei, no fundo, a gente quando faz a pergunta, a gente já sabe a resposta. Então, eu sabia que quando eu tinha aquela paz no coração, que aquilo me aquietava, que aquilo me acalmava, aquele era o meu caminho correto. Quando eu continuava perguntando, aquilo não estava satisfatório. Como se a história não tivesse chegado no fim. E quando essa explicação que ele me deu, ele veio com um bônus. Ele falou bem assim, quando você continua perguntando, é porque a sua decisão, a sua escolha, ela está fundamentada na tua mente ou ego. E a mente ou ego não é uma boa conselheira. Ela é uma excelente parceira e executora, mas conselheira não. Então, quando ela fala aqui dentro da tua cabeça, ela tá só retrucando, fazendo o que ela foi treinada para fazer, que é achar solução. Então, ela não dá paz para você. Agora, no momento que você faz uma pergunta e que a sua resposta, ela te traz essa calma, é porque essa sim é a tua resposta. E a tua mente, ela vai aquietar, ela não vai mais fazer pergunta. Você não vai precisar mais fazer pergunta. Gente, quando eu comecei a entender isso, e eu trouxe para minha vida e trouxe para o meu projeto, libertador. Mudei o jogo da minha marcenaria. Mudei. Por quê? Eu entendi que não é só de técnica que vive um belo e um bom projeto. Tem mais. Tem emoção, tem sentimento, tem feeling. E aí você pode me perguntar, tá, mas aí eu nasço com isso ou eu tenho como desenvolver? Você pode desenvolver. Eu desenvolvi. Por quê? Na verdade, é algo que é um pouco intrínseco, mas que você treina, igual músculo. Ele está atrofiado dentro de você. Por quê? Eu estava com a minha mente super desenvolvida. Eu tinha técnica, eu tinha conhecimento, eu tinha muita coisa que eu estava fazendo e a minha mente estava na produção. Então, a minha mente estava mega desenvolvida, mas o meu sentimento, a minha emoção, a minha arte, não. Ela estava totalmente atrofiada. E eu precisei fazer esse processo de desenvolver, buscar por ela, exercitar, praticar, para que ela se tornasse forte. É igual músculo. Cada vez que você vai usando, usa, ele vai melhorando. Cada vez que você adiciona mais carga, ele vai ganhando corpo, massa. E assim é com a tua criatividade. Porque essa emoção, essa criação, esse feeling de design, ele não está na tua mente racional. Ele está dentro de você. É algo que você sente. E é isso que precisa ser desenvolvido. Então, eu comecei a aliar essa emoção, esse sentimento com a minha técnica. Essa é uma ferramenta, essa emoção, esse sentimento, esse distanciamento da mente racional, ele é necessário para a gente fazer uma criação, para a gente poder fazer desenvolver um projeto de marcenaria de eficiência, com qualidade, com personalidade, com estética, com beleza, com encantamento e com técnica. Não são separados, tá? Hoje, porque nós estamos dando ênfase nessa ferramenta, que é uma ferramenta que, como eu falei, muita gente negligencia, porque parece papo de doido, né? Eu vou falar, eu já pensei isso, tá? Eu sempre achei que artista viajava, passava tipo assim, vai explicar uma obra de arte, ou vai explicar alguma coisa, tem uma explicação, assim, super viajante, né? E não tem, eu esperava aquela explicação técnica. Eu fiz isso porque isso leva a isso, porque esse traço faz isso, não existe isso. Quer dizer, existe no final, né? Mas o inicial, não é isso. O inicial é, sim, uma coisa mais
sentimental, emocional, mais sensorial do que técnico. Mas é assim que a gente começa. Esse é o pontapé, esse é o start do projeto, do bom projeto. E aí eu falo bom projeto de todos os projetos. E com o tempo, a gente vai desenvolvendo esse músculo fica muito forte, muito ativo. E ele vai crescendo, e ele vai desenvolvendo, e ele vai se tornando maior, e ele vai buscando novas formas de criar inspirações. É como se fosse uma inspiração. E aí você pode estar me perguntando, tá, mas aonde que eu vejo isso no teu projeto? Existe sim uma forma bem prática, porque criatividade, ela é, vamos dizer assim, arte, né? Arte, criatividade, sentimento, são coisas não palpáveis, porém elas deixam rastro. Deixa rastro. Quando você usa dessa criatividade, quando você usa desse sentimento, quando você imprime isso, quando você transborda isso no teu projeto, deixa rastro. E é esse rastro que a gente vai pegar agora. A gente vai seguir esse rastro em alguns pontos que você pode identificar e aonde você pode potencializar, né? Para você fazer um bom desenho de marcenaria, desenvolver um projeto de marcenaria fora do mediano, né? Com mais excelência. E aí, eu vou dizer para você que a gente tem alguns pontos onde isso aparece. A gente tem, na hora que você vai fazer a escolha dos montantes. Então, eu quero que a minha marcenaria seja leve. Ela tem que ser discreta, ela tem que ser mais leve, sutil, delicada. Obviamente que, tecnicamente, a gente tem alguns meios para fazer isso, através de montante, etc e tal. Mas nem sempre, quando a gente aplica a técnica no desenho, coloca na escala, desenha, faz a modelagem no programa, né, de 3D, da maquete eletrônica, né, e tal, ele fica do jeito que você imaginou. Na hora que a gente coloca na proporção, na espessura, aquilo que você criou não ficou legal. E como eu sei que não ficou legal? Porque na hora que eu olho, aquilo não me transmite aquilo que eu imaginei que eu queria transmitir. Então, se eu quero que transmita leveza e eu tô olhando, eu tô vendo um negócio pesado, carregado, já errei. Tá errado. E aí, nessa hora, a gente vai revisar, reavaliar, reposicionar, pensar de outra maneira, achar uma solução que aquilo dali faça ficar mais leve. Então, eu consigo fazer isso e eu faço isso todo dia. Então, é aqui que é a prática. É nesse momento que a gente está fazendo o exercício para fortalecer esse músculo da sensação e da emoção. É nesse momento em que eu vou tirar a técnica, entrar com um pouco da emoção, volto com a técnica. Então, se eu detalhei um ripado e eu especifiquei que ele tem... Eu vou fazer um ripado uniforme, né? 2 por 2, 2, 2, de 2 em 2 centímetros. Na hora que eu olho, a extensão ficou pesado. Então, eu vou ter que reduzir. 2 ficou muito, vou botar 1. Ah, eu quero fazer com 4. 4 ficou pior ainda. Então, isso é o que eu imagino, mas na hora que a gente coloca na escala, é que a gente sente qual é a real. E aí é nesse momento que entra o nosso feeling, que entra essa outra parte, essa ferramenta, esse elemento de criação que se chama emoção, feeling, sensação. E que não podemos negligenciar e nem calar. A gente tem que deixar isso aflorar, para a gente poder projetar melhor. E aí eu tenho tanto do montante, da quantidade de ripado, da espessura, do espaçamento entre o ripado. Eu posso fazer uma escolha dessa no sentido da quantidade de detalhes que eu quero fazer numa marcenaria. Muitas vezes você quer... Olha como é que é a mente trabalhando contra o nosso projeto. Eu imagino, eu quero fazer um projeto que encante, eu vou fazer um mega detalhe, eu vou fazer vários detalhes com ripado, uns ripados, um para um lado, outro para o outro, fazer um encontro, um encaixe, a porta sem puxador, um painel, aí eu começo, mas aí eu vou colocar na parede, vou botar na porta, vou botar no suspenso.
E na hora que você coloca tudo, que faz exatamente como você idealizou, porque tecnicamente está tudo funcionando, está tudo bem. Está tudo dentro da técnica. Na hora que você coloca, você olha e você vê que você exagerou. Ficou demais. Ficou além do que precisava. E aí, nesse momento, para você equilibrar isso, tecnicamente você não tem argumento nenhum para desfazer qualquer coisa. Tipo, tecnicamente você vai deixar tudo que você colocou, porque está funcionando. Mas na intuição, no feeling, no sentimento, você viu que não passou a emoção que você queria. E você precisa, então, tirar alguma coisa para alcançar esse sentimento, para alcançar essa sensação. Porque a sensação que você vai sentir é a mesma que o teu cliente vai sentir. Então, se te incomodou, vai incomodar ele. Só que ele vai incomodar muito mais porque ele não entende da técnica. Então, para ele, ele vai simplesmente dizer que não tá bom. Ele não vai fazer como nós, que olhamos a técnica, o desenho, a complexidade, etc. Ele não vai olhar nada disso. Ele só vai entender que não ficou bom. Só. Então, nesse momento, a gente precisa ajustar. E a gente usa do nosso feeling, tá? É aí que a gente vai organizar a história e trazer o equilíbrio. E aí você pode estar me perguntando, tá bom, Gabriela, mas aí o seu feeling vai fazer você produzir projetos sempre de acordo com o teu gosto. E o teu cliente não tem o teu gosto. E aí você vai produzir sempre a mesma coisa. Se acontecer isso, você produz marcenaria assim, de qualquer jeito. Com técnica, só usando a técnica ou só usando o feeling, você já produz desse jeito. Se a sua marcenaria sai com a mesma cara sempre, é porque você produz dessa maneira e você não muda o seu jeito de projetar. Porque você não entende o que você está fazendo. E eu digo que eu faço marcenaria diferente, uma para cada cliente, personalizada. E elas não são o que eu faria na minha casa. E são lindas. Eu tenho paixão por elas, mas eu não faria na minha casa. Por quê? Porque eu projeto baseado num briefing, numa entrevista com o cliente, na análise da forma, na vivência, na dinâmica da casa daquele cliente, naquilo que aquele meu cliente disse que ele quer, na intenção que ele tem. Eu projeto para criar para ele aquilo que ele veio para buscar em mim, para que eu fizesse para ele. Então, quando eu entro nesse personagem dele, nessa vida dele, que eu passo a entender o universo dele, eu vou sentir da forma como ele sente. Então, a sensação será como ele sentirá. Só que eu empresto para ele o meu feeling, a minha técnica, o meu olhar do que funciona e do que não funciona. Afinal, eu sou a profissional aqui que estudou para fazer isso. Então, eu empresto para ele esse meu conhecimento, essa minha técnica, o meu feeling, para produzir dentro da realidade dele. E se eu garanto isso, eu garanto que cada marcenaria vai ser diferente. Eu não estou produzindo para a Gabriela. A produção da Gabriela é completamente diferente do que o dos meus clientes. Mas eu amo e consigo olhar e falar assim, ter paz internamente quando eu olho para um projeto e vejo, será que ficou bom? Será que eles vão gostar? Está dentro do que eles querem? Porque muitas vezes se eu perguntar, eu gostei, usaria na minha casa? Eu direi não. Mas se eu fizer a pergunta, está dentro do que é o que eles querem, está harmônico, está equilibrado, vai atender? A resposta é sim. Então, eu não tenho medo disso, porque isso não é um problema. Não é um problema quando você sabe usar a ferramenta. Se eu sei como usar esse elemento, esse feeling de design, eu produzo marcenarias personalizadas, sim. Ponto. É assim. Então, por isso eu digo que é um elemento, é uma ferramenta que, quando utilizada, bem utilizada, ela é poderosíssima. Eu não produzo marcenaria sem isso, gente.
Eu não faço projeto nenhum sem avaliar, sem testar, sem passar no crivo desse meu elemento. Porque é a minha tríade, é o meu tripé de sustentação do meu método, do meu modo de projetar. E aqui é o meu modo de projetar. Eu estou trazendo luz, eu estou trazendo um start, um sacode para que as pessoas percebam aonde a gente tem que dar atenção para produzir marcenarias de qualidade, projetos de qualidade. Porque a gente está num período de uma leva de marcenaria meio mediana. Existem profissionais que com produção assim, tipo, nem sei qualificar de tão linda, de tão elevado que está o nível. Mas a maioria não é assim. Não é. E existem modos da gente alcançar isso, existem meios, né? Não é só criatividade, não é só técnica, existe um caminho, existe uma maneira da gente desenvolver isso. E é isso que a gente está fazendo aqui. Eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu recentemente, né, comigo. Eu fui desenvolver um projeto de uma marcenaria para uma sala de TV. Eu, Gabriela, particularmente, não gosto de marcenaria apoiada no chão. Para mim, a maioria delas, a não ser armário de quarto, né? Tudo é suspenso. Tudo. Eu coloco tudo suspenso. Pela praticidade, pela funcionalidade, muitas vezes pela leveza, etc. e tal. E assim eu comecei o projeto, já comecei com isso na cabeça. Só que eu tinha um briefing. E eu sabia exatamente o que a minha cliente queria. Ela queria elegância, ela queria encantamento, ela queria aquele efeito uau que a gente fala, né? Do tipo, chegar ali e falar assim, nossa, que linda! Ela queria a sala de TV dos sonhos, né? E eu sabia exatamente o que ela queria. E então fui projetando, criei, desenhei, rabisquei à mão, mandei para modelagem. Quando foi para modelar, não ficou bom. Não ficou bom. Por que não ficou bom? Tava grosseiro, não estava atendendo aquilo que a gente queria. Na verdade, que ela queria, né? E eu dentro do perfil dela, é como se eu estivesse dentro, olhando com o olho dela. Sabia que ela não ia gostar. E aí eu comecei a tentar buscar o que é que estava impactando e impedindo isso. O que estava causando? Eu falei assim, tecnicamente está resolvido. Proporção também. O que é que está... Aí eu entendi. Como eu desenhei uma marcenaria suspensa, estar suspenso ali não funcionou. E aí eu tive que fazer uma marcenaria apoiada no chão. Eu falei assim, bom, se isso aqui não está funcionando, vamos testar apoiar no chão. Vamos fazer apoiada no chão e começou a funcionar. Só que começou a funcionar e eu falei assim, só apoiar no chão não resolve. Vamos ter que criar mais alguma coisa. Vamos ter que criar um encanto, vou ter que criar uma técnica para poder não deixar essa marcenaria encostada no chão ter vida útil pequena, curta, e aí a gente entra com a técnica, tá? Mas eu comecei a colocar o meu sentimento. E aí eu fui e ajustei na proporção da técnica. O recuo do rodapé, a altura desse rodapé, a forma como as gavetas e portas, né, os batentes ficariam invisíveis. Eu fiz molduras, né, de apoio montantes, na verdade horizontais, com uma espessura suficiente para causar elegância, para não pesar, para não machucar. E aí começamos, a ideia central ficou. Eu precisei ajustar, foi a altura. E aí quando eu comecei a ajustar a altura, tudo começou a encaixar. E aí quando eu vi a parte final do que eu precisava, entrei com vários elementos, outros elementos diferenciados para fazer um efeito mais elegante. Eu sabia o que ela queria, mas eu queria bem diferenciada. Então eu usei um pouco, mas eu precisei ajustar. E aí quando eu vi o resultado final, eu perguntei, será que tá bom? E aí eu tive aquela paz na resposta, de sim, está bom. E é totalmente diferente do que eu gosto. Eu não faria na minha casa uma marcenaria apoiada no chão. Mas para esse cliente,
foi o resultado e já está executado, e eu posso afirmar que está um escândalo de lindo. Então, não tenha medo que vai sair tudo igual e vai sair a minha cara porque eu estou respondendo com o meu feeling. Não. O meu feeling está dentro, ele está sendo induzido, utilizado dentro de uma visão de um briefing, de um roteiro, que não é o meu. Então, esse exemplo é muito forte e ele, assim, coloca por terra qualquer medo que você possa ter em produzir a mesma marcenaria só com o teu gosto. Não vai acontecer isso, sabendo usar, claro. Então, quando a gente utiliza, né, desse feeling, dessa intuição, quando a gente coloca a nossa mente de lado um pouquinho, nosso projeto é beneficiado. A gente cria uma marcenaria que é de excelência, de eficiência, com qualidade, com estética, com proporção, e tudo casa perfeitamente. A minha marcenaria não tinha a característica que ela tem hoje, de ser tão personalizada, tão única, né, para cada um dos meus clientes. E isso é construído de forma que a gente consiga levar a nossa marcenaria para onde a gente quer. E aí você pode me perguntar, tá bom, Gabriela, já entendi o que você quer dizer, como é que eu pratico isso? Como é que eu posso aplicar? Existe alguma maneira, tipo um passo a passo? Gente, eu vou dizer como eu faço, eu vou te dar uma sugestão de como você faz para desenvolver isso dentro do seu modo, da sua realidade. Então, vamos lá. No passo a passo que eu posso te dar é o seguinte. Quando você for projetar, você vai fazer toda a parte de briefing, você faz um briefing, você estuda com o teu cliente, entende o que ele quer, entende o que ele gosta, entende o que você quer passar para ele, o que você quer transmitir, qual é o nível de encantamento, qual é o objetivo daquilo dali. Então, você consegue entender qual é a necessidade, né, daquilo que você se propõe, para aquilo que é a função dessa marcenaria. Isso é o ponto de partida para qualquer projeto, né? Então, quando você faz esse estudo, você vai e traz para a parte técnica. Tecnicamente, você vai analisar e ver o que é que você precisa ter para alcançar aquilo dali. E vai fazer uma criação, vai colocar aquilo ali dentro do espaço. Eu sempre digo que é impossível você projetar a marcenaria sem analisar o espaço que ela vai ser inserida. Por isso que muitas vezes nós temos projetos, as pessoas questionam, né, que projetos de lojas podem ser utilizados, que não há necessidade de marcenaria, etc. e tal. Quando você faz com um profissional, ele não faz só a marcenaria, ele faz um estudo de uma marcenaria inserida num espaço, porque ele está lá no seu espaço. O pessoal da loja não está lá na tua casa para saber. Ele não pode fazer algo que ele não tem conhecimento. É por isso. Então, você vai fazer uma marcenaria para ser inserida num espaço. O que esse espaço comunica? O que é que ele tem? O que é que ele precisa ter? Né? E aí você faz uma volumetria, que é o tamanho, a forma, a proporção, qual é a profundidade, qual é a extensão, etc. e tal. Escolhe o tamanho do puxador, a cor, o material, vai escolhendo. E aí você monta isso no desenho, coloca em escala, proporção, para você compreender. Olha para aquilo dali e se pergunta: está transmitindo o que eu quero? Qual é a emoção que aquilo ali me traz? O que é que eu vejo quando eu olho para essa marcenaria? Eu vejo o que eu quero? E aí você vai se ouvir. A primeira resposta que você vai ouvir, provavelmente, vai ser da tua mente. Então, você faz assim, esfrega, tira, limpa, passa uma água com sabão, limpa bem aqui essa sua cabeça. Faz a pergunta de novo, tá? Gente, vocês têm que desapegar das suas ideias pré-concebidas. A técnica já está aqui na tua cabeça, mas ela, nesse momento, não é para ser usada. Você deve deixar ela de lado. E faz a pergunta, olha para aquilo que você acabou de produzir e pergunta:
isso daqui tá bom? Eu gosto? Eu teria? Qual é a emoção que vem através disso? Gente, se vier uma emoçãozinha de paz, você acertou. Se você chegou nessa paz, acerta. Aí, não mexe nesse desenho, pega a sua técnica e faz aquilo dali acontecer. Detalha, projeta, faz o que tem que ser feito para aquilo ali poder ser executado. Agora, se quando você fizer a pergunta, você continuar se questionando, você continuar se perguntando, é porque você ainda não alcançou o objetivo. Você ainda não alcançou aquilo que você precisa alcançar com esse projeto. E aí, não tem outra a não ser refaz. Senta, reavalia, entende aonde é que está causando a estranheza, aonde é que não está transmitindo aquilo que você quer, vai lá e ajusta. Pode ser que não seja ajustar tudo. Você às vezes vai ajustar o material, às vezes você vai ajustar, muitas vezes, às vezes é o material que você escolheu que não casou com o design que você fez. Se você muda o material, ele já se adapta, fica tudo bem. Às vezes é um puxador, às vezes é a espessura do teu montante, às vezes é a profundidade, ou às vezes é tudo mesmo. Aí você não tenha preguiça. Vai lá e refaz. Por quê? É só assim, com esse exercício, quando você reavaliar, refizer, ajustar, é que você vai começar a entender quais são os pontos, quais são as definições técnicas que você usando vai causar a emoção que você quer. E com isso, como eu falei, é uma prática. Com essa prática, você naturalmente vai fazer escolhas já direcionadas para aquela emoção que você quer. Então, você já vai saber o que é que vai produzir isso. E poucas vezes será que você terá que refazer ou revisitar. Então, começa fazendo isso. Pega teu projeto, olha para ele e se pergunta, se coloca dentro da vida do teu cliente, daquela dinâmica daquela família, daquele lar, e olha para ele e fala, tá bom, tá atendendo? Tá transmitindo o que eu quero? Se você continuar fazendo perguntas, é porque não tá bom. Então, o que é que pode ser mudado? O que é que pode ser alterado? Vai lá e altera, muda. E aí você vai verificar o que é que funciona e o que é que não funciona. Isso é prática, gente. Eu não tem um botão que você liga e desliga e sai tudo pronto. Mas quando você entende e quando você exercita essa prática, a mágica acontece. Tudo que a gente põe emoção, tudo que a gente põe um pouco da gente ali dentro, tende a ser melhor, ter uma qualidade melhor. Então, o processo criativo, o desenvolvimento de projeto, a criação de projeto, ela precisa ser combinada com emoção, com intuição. Então, eu trago para minha vida assim essa frase: a mente é uma excelente parceira, mas é uma péssima conselheira. Péssima. Ela viabiliza o que eu crio, mas as maiores decisões não são tomadas por ela, porque ela tem uma visão limitada, ela tem uma visão do ponto de vista técnico, do ponto de vista daquilo que ela já experimentou, daquilo que ela já vivenciou, e se alguma dessa vivência for negativa, ela tende a fazer você recuar diante de alguma possibilidade nova. Então, projetos e projetos personalizados, eles são criativos e eles são inovadores. Se eu projeto, se eu vou criar, se a minha base criativa é algo que já existe, eu não vou criar nada inovador. Eu já começo perdendo. Então, eu preciso liberar a minha mente disso, desapegar disso, desatrelar, para que a minha criatividade ela encontre um campo fértil, para que ela possa inovar, para que ela possa diferenciar.
E aí é nesse momento que é o nosso feeling de design, que é a nossa emoção, que é o nosso sentimento, que é a nossa intuição construtiva, artística, vai falar. Depois a gente resolve como executar. Mas na hora de criar, de personalizar, de inovar, de levar a nossa marcenaria para um nível acima, não podemos criar baseado em coisas que a gente já vivenciou e que nos causam uma limitação. Agora, é um processo, precisa de exercitar, é uma mágica quando isso é executado com maestria, esse processo roda naturalmente dentro do teu método criativo, e isso faz a mágica acontecer ali dentro. É impressionante o ganho que a gente tem quando a gente dá atenção para essa ferramenta poderosíssima que nós temos e que muitas vezes nós não ouvimos ela, porque a gente tem medo de ser julgado e taxado de artista, né? E ter a nossa credibilidade diminuída. Quando, na verdade, é o contrário. Assumindo a nossa veia artística é quando a gente vai ganhar mais credibilidade, porque eu tenho muito mais embasamento, muito mais resposta, muito mais qualidade naquilo que eu estou produzindo. Então, quando eu entendi isso, eu me tornei uma pessoa com uma marcenaria muito mais atrativa, assertiva, diminuí muito os meus erros, né, em erro de expectativa com relação aos clientes e, claro, encantei cada vez mais a eles e a mim.